Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14 é o texto. Nós ainda vamos olhar o versículo 1 a 5. Estamos falando sobre as pessoas que estão em pé diante do Cordeiro, diante de Deus. E estamos olhando essa fase da história em que isso acontece. É dito assim: olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo nas frontes escritos o nome do seu Pai e o seu nome. Ouvi a voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como a de arpistas, quando tangem as suas harpas. E entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, e não tem mácula. Até aí o texto, semana passada nós olhamos um aspecto, vamos continuar aprendendo algumas lições ainda desse texto. A verdade central é essa: vencedores. O mundo chama de vencedores as pessoas por diferentes razões, mas na Bíblia, vencedores são os que ficam em pé diante de Jesus após terem vencido o mal. É interessante a colocação bíblica. O Senhor Jesus diz que no final da história, Ele vai submeter as pessoas a um tipo de julgamento, juízo. E quando Ele voltar, algumas pessoas estarão em pé. Quando você vê filmes, você vê aquelas batalhas épicas, e pode ser tanto de guerra antiga como de guerra nova. Aí você vê aquela fumaça subindo e de repente, depois de uma batalha sanguinária, sanguinolenta, você vê aquele vapor, aquela fumaça diminuindo, e aí você vê um ou outro em pé andando e um monte de gente caída. A figura que é apresentada aqui é exatamente essa. Depois de uma enorme batalha, um tempo de perseguição tremenda, algumas pessoas ficaram em pé. Elas sobreviveram. Esse texto não fala sobre a igreja. A igreja está no céu, neste momento da história em que o texto fala, mas fala de pessoas na terra. E especificamente mostra essas pessoas no final desse período de tanta perseguição e luta, terminaram em pé. E nenhuma dessas pessoas pereceu, porque Deus tinha um plano para eles e Deus é capaz de protegê-los. Então é isso que é ser vencedor à luz desse momento aqui, desse trecho no livro, tá bom? O que nós veremos hoje? Como vencer o mal e como permanecer em pé diante de Jesus. Aí nós temos aplicações para a nossa vida. Como é que eu venço o mal no dia a dia e no final permaneço em pé? Eu mostrei para vocês, aí eu não vou passar de novo, os capítulos, a cronologia do livro está sendo apresentada aí para você. Como o livro vai ser dividido. Você depois pode pegar na internet, dar pausa, dar um print na tela, fica à vontade, porque o culto não permite eu parar e ficar de novo explicando. Mas aí estão as divisões do livro inteirinho, como ele acontece. E no capítulo 14, que eu falei para vocês, que é um capítulo parenético, é um capítulo que é um parênteses dentro do livro, ele aponta para alguns lados. Nós vemos aqui que no capítulo 12... o diabo aparece lutando contra Israel, e aí então essa perseguição do diabo a Israel está ligada aos juízos que Deus está derramando na terra. Nós vimos também que o diabo, depois de perseguir Israel, ele capacita e traz ao mundo o anticristo, e que é o suprassumo da sua obra. Basicamente, o diabo só Deus é criador. Todos nós, seres humanos e até os seres angelicais, eles podem ser criativos, criador é só Deus. Então o que o diabo faz? Ele imita. Ele é uma imitação. Deus veio ao mundo e se tornou um bebê e viveu neste mundo, um humano. Então nós temos o diabo enquanto personalidade, não pessoa, mas um ser. Não é que o diabo não tem carne e osso. E o que ele faz? Ele traz à existência um ser humano. Não que ele faz como Jesus, mas surge um homem que vai nascer de uma mulher, e esse homem vai ser possuído em algum momento da sua trajetória por um anjo chamado anjo que vem do abismo. E ele vai ser o personagem mais maligno que a história já viu. Então ele é uma espécie de Jesus ao contrário. Jesus tinha toda a plenitude espiritual do céu.
porque ele é Deus. E esse daqui, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses diz, ele surgirá com todo o poder, toda a eficácia maligna. E junto com ele você tem a figura do falso profeta, que faz um pouquinho o papel do que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo convence as pessoas a adorar a Jesus, convence as pessoas da justiça, do pecado e do juízo. O que o falso profeta faz? Convence o mundo de que o anticristo é Deus e deve ser adorado. Então, gente, você vai ver imitação, 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 na expectativa de fazer com que o mundo se curve diante desse personagem. A partir do capítulo 14, você vai ver Deus agindo, e aí você também vê juízos na história, mas o capítulo 14, se fôssemos colocar na cronologia, ele se encaixaria bastante aqui, ó, entre esse bloco preto e o amarelo, porque ele está contando para nós a volta de Jesus, o que acontece quando Jesus volta à terra, e esses 144 mil estão lá diante dele. E depois os juízos que vêm. Eu não tenho tempo de explicar tudo isso de novo. Vamos ver a explicação do texto aí que nós já vimos. Crentes, ao longo de toda a Bíblia, eles são chamados de diferentes formas. Se você ler a Bíblia, você vai ver que eu estou falando da igreja de Cristo, não o pessoal do Antigo Testamento. A igreja de Cristo, ela é chamada de filhos de Deus, é muito legal, nós somos chamados de filhos. Nós somos chamados de novas criaturas, nós somos chamados de mais que vencedores, somos chamados de eleitos, somos chamados de reis e sacerdotes, povo e nação santa, e assim vai. São muitos e muitos rótulos que são colocados sobre o povo de Deus. E esses rótulos mostram a dignidade desse povo, a beleza que nós temos. A Bíblia deixa muito claro que nós somos pessoas, aos olhos de Deus, valiosas. Não por nossa própria natureza, mas pelo que Cristo fez. Ele nos comprou e tudo isso recai sobre nós. De modo que se você é um crente, você não é uma pessoa que tem que ficar olhando para si mesmo e falando, eu não sou nada, eu não sirvo para nada. Não, a Bíblia, ela coloca sobre você, atribui um valor tão grande, tão grande. Então, a Bíblia nos ajuda a ter uma visão correta de nós. Mas apesar de sermos tudo isso, nós ainda enfrentamos 3 inimigos. E por que nós não ficamos de pé? Quando nós somos tudo isso que aparece do lado esquerdo ali, nós enfrentamos 3 adversários. O diabo se levanta contra cada uma desses aspectos. Ele se aproxima de nós e diz, vocês não são filhos. Quando você peca, a primeira coisa que o diabo faz, a astúcia dele é enganar o mundo por meio a forma como ele faz para fazer as pessoas tropeçarem, é o engano. Então ele chega para o filho de Deus e diz, você não é filho de Deus. Ele já fez isso? Ele já fez. Ele chegou para Jesus no deserto e fala, se és filho de Deus, aí pedra. Ele quer incutir na mente do filho de Deus dúvida, para que você comece a questionar, será que realmente eu sou filho? Agora seja honesto com você, alguma vez você já questionou se você é salvo? Já passou pela sua cabeça? Falou, será que realmente sou salvo? Já aconteceu isso? Pode ser a sua própria natureza questionando, não é errado questionar. Mas alguns questionamentos surgem quando o diabo se aproxima e diz assim, você não é filho nada, um filho jamais faria isso. Um filho não age dessa forma. E aí você tropeça, ou você faz uma coisa no trânsito, você briga e levanta a voz para alguém e o diabo vem falar, filho de Deus faz isso? E aí você vai se sentindo menor. A Bíblia chama você de nova criatura, o diabo se aproxima e fala assim, que nova criatura nada? O velho homem está aí, você faz as mesmas coisas. Nunca falaram para você assim, você fez alguma coisa, alguém falou assim, nossa, alguém da sua família falou, mas você não é crente? Nunca de repente veio aquela alfinetada no momento específico que você não estava esperando? Nossa, hein, você é crente, você pode fazer o que, todo mundo faz o que quiser, mas quando o crente sai da linha, alguém vem falar, você esperava de todo mundo, menos de você. É o diabo se aproximando para fazer você duvidar de quem é. Mais que vencedores, Deus nos chama mais de vencedores, acontecem problemas e o diabo vem para você e fala, que mais que vencedor? Você está cheio de conta para pagar, está com dor no joelho, nas costas, bico de papagaio, e bico de tucano, tudo que está na sua vida, como que você é mais que vencedor? E aí você começa a duvidar. Eleito? Que eleito nada? Em muitas igrejas é ensinado que você não foi eleito, que você é salvo e perde a salvação, e ganha a salvação e perde a salvação. Você nunca está garantido. Quando você fica com medo, será que eu perdi a salvação? Salvação não se perde. Mas as pessoas que ensinam isso,
muitas vezes estão sendo usadas pelo diabo, porque coloca dúvida na sua mente, você fica, eu sou eleito, hoje eu sou, amanhã eu não sou. Você passa a vida em temor. Reis e sacerdotes, Deus fala que nós somos reis e sacerdotes. Em vários textos você vê isso acontecendo. Queridos, o diabo, ele se aproxima e questiona tudo isso. Depois você luta contra o mundo que tenta, o mundo que seduz, que arma armadilhas o tempo inteiro para que você caia, tropece. Você vai escutar uma música, a letra, às vezes a melodia é bonita, mas a letra está errada. Às vezes você está ouvindo uma música que você fala, nossa, que som gostoso, que ritmo gostoso. Quando você vai ver, tem por trás uma série de coisas para seduzir você e levar você para o que é errado. Existem muitos shows acontecendo. Eu acho que agora em São Paulo, não sei se é em São Paulo, está acontecendo aquele Lollapalooza, é isso? Lollapalooza, sei lá como que fala isso aí. E jovens ficam seduzidos para ir para lá. E há crentes que se sentem seduzidos, atraídos aí. Você vê a pressão do mundo, porque a pessoa fala, nossa, tem tantos jovens, a música é assim, e a pessoa quer ir. Vai passar aquele filme, eu quero assistir. O mundo milita o tempo inteiro. Séries que saem. Pode ser as séries mais inocentes, como dorama, como o pessoal fala, ou pode ser séries feitas para atingir adolescente, e a pessoa fica lá, começa. Tanto faz. Pode ser uma série para adolescente, pode ser um filme romântico para uma mulher, em que o personagem, o homem daquele filme é um cavaleiro, ele é maravilhoso. E aí a esposa vê o marido chegando e fala, meu marido não é isso. E o casamento começa a sofrer ataques, porque ela vive idealizando aquilo que é plástico. A mesma coisa, você já viu as mulheres em qualquer seriado, novela, seja o que for, elas dormem e acordam, elas estão maquiadas, estão arrumadas, estão sempre bonitas. Aí o marido olha e fala, por que minha esposa não é assim? É o mundo seduzindo, enganando o tempo inteiro. É o mundo dizendo, olha, você é incompatível, vai embora. A sua esposa envelheceu, não serve mais, descarte. O seu marido envelheceu, manda embora. Irmãos, o mundo está arrebentando com as famílias na igreja. É uma guerra real. E fora o mundo, se não bastasse, nós lutamos contra a nossa própria carne. Nós temos inclinações. Nós somos pessoas complicadas. Nós nos irritamos com coisas que não deveríamos nos irritar. Nós encrencamos com coisas pequenas, grandes. Às vezes temos razão, às vezes não temos. Tudo é motivo, muitas vezes, para nós pararmos de servir a Deus como deveríamos servir. Há pessoas que não vêm à igreja e falam, não gosto daquele irmão, não gosto daquela irmã. Não vou lá porque eu não gosto do som que é tocado. Não gosto da cor da igreja. Eu não vou naquela igreja porque lá canta hino. Ou não vou naquela igreja porque não canta hino. Nós somos pessoas complicadíssimas. E se você não olhar para a sua natureza que se inclina para fazer o que você quer e não o que Deus quer, nós não estamos aqui para satisfazer a vontade de ninguém. Deus não é um gênio na lâmpada em que você dá lustre e faz 3 pedidos. Se você vem à igreja, você não está fazendo favor nenhum a Ele. É o seu dever. Aliás, você sequer pode escolher não vir à igreja. Ele te comprou, Ele pagou um preço por você. Você não é só filho, eu não coloquei na lista ali, senão o pessoal desanima. Você também é escravo. Então deveria colocar ali, que é bom lembrar isso. As duas coisas estão ali. Sirva, você é um filho, mas foi comprado, tem um preço por você. Então trabalhe. Tudo isso está lutando e impede que os crentes permaneçam em pé. Dito isto, o trecho que nós lemos aqui de Apocalipse, ele visa responder uma pergunta que aparece em Apocalipse 6,17. Os juízos de Deus, no capítulo 6, os selos começam a ser abertos, uma série de juízos caem sobre a terra. E quando os homens estão desesperados, surge uma pergunta no livro. A pergunta é feita pelos ímpios, que estão sendo punidos por Deus. A pergunta é, pois chegou o grande dia da sua ira. E a pergunta termina no versículo 17 dizendo, e quem é que pode sobreviver? Em algumas versões fala, e quem é que pode ficar em pé? Ou seja, os juízos estão caindo sobre o mundo. E a pergunta dos seres humanos é, ninguém vai conseguir sobreviver a isso. Será que alguém vai conseguir terminar em pé? Capítulo 6, você entra no capítulo 7 e vem a resposta para essa pergunta. Logo nos primeiros versos, o juízo está caindo e os anjos do céu dizem o seguinte, esperem. Um anjo fala para os outros, espere, não faça mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos colocado selo na testa dos servos de Deus. Quem que pode sobreviver? Os anjos falam, sele esse grupo, porque esse grupo vai sobreviver. Quem é que pode? Os selados.
E aí passa o capítulo 7, 8, uma série de juízos. Quando chega no 14, quem que está em pé no Monte Sião? Vivo. 144 mil estão vivos, nenhum deles morreu. Não estavam lá 139 ou 143.900. Os 144 estão vivos. Como é que eles sobreviveram aos juízos que caíram na terra? A maior perseguição que esse mundo viu, a ponto de Jesus dizer em Mateus 24, olha, nunca houve, nunca haverá tempo igual. Eles foram perseguidos pelo anticristo, eles foram perseguidos pelo falso profeta, foram perseguidos pelo mundo, tudo contra eles. E eles chegam no final e estão em pé. Para quê? Para responder essa pergunta. É possível enfrentar qualquer coisa. Um versículo que eu poderia colocar para coroar isso é aquele versículo que é mal usado hoje, é Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso, inclusive, enfrentar todas as adversidades e chegar lá no final e ficar em pé. Tá bom? É isso aqui, e se você guardar esse cenário, capítulo 14, é para responder e mostrar. Eles ficaram em pé, porque foram selados. Vamos lá. Para ficar em pé diante do Cordeiro é preciso poder. Eu mencionei a semana passada, o versículo 1 diz: Eis que olhei o Cordeiro, estava em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil, tendo nas suas frontes escrito o seu nome, o nome de Jesus, né, e o nome do seu Pai. Assim como no capítulo 13, pessoas foram seladas na testa, ou na mão, com o símbolo, o nome, ou a marca da besta. No capítulo 14, você vê um grupo que foi selado com a marca de Deus. Não sendo selado, mas vitoriosos porque foram selados. Então é necessário, para no final de tudo estar em pé, você precisa de poder. Um poder, em primeiro lugar, que separa. Se você está sentado aqui, você é um crente, ouça-me bem. Existe um poder sobrenatural, se você já é crente, que buscou você nas trevas e trouxe você para o reino da luz. Está lá em Colossenses. Ele nos transportou, Colossenses 1, versículo 13 em diante. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho de maravilhosa luz. Gente, isso é muito poder. Alguém teve que invadir as trevas, pegar e separar você de lá. Você não está aqui pelos seus méritos. Você não está aqui porque você é mais sábio e falou, nossa, eu fui mais inteligente, ouvi a pregação e reagi a ela. Você está aqui porque alguém entrou no reino das trevas, com poder. E Deus apontou e falou, separe esse, separe esse, separe esse. E você foi conquistado de lá e foi levado para um outro lugar. Então existe, para ficar em pé diante de Deus, é necessário um poder que separa. E aí a menção é, separa de algo, nos separa do mundo. Vocês sabem o que significa a palavra igreja? A palavra eclesia em grego é a palavra que é a junção de duas coisas. A ek, chamado, e kaleo. Eclesia é os chamados para fora. Você foi chamado para fora de algo. Não sei se você sabe. Você estava num lugar todos juntos, e Deus chamou você. O próprio Jesus, quando vai falar sobre isso em João 10, ele diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. Eu as chamo e elas andam após mim. Você foi chamado para sair de algo. Você não foi chamado para entrar em algo. Tudo bem? Eu fui chamado para entrar na igreja. Não, igreja é o nome que se dá para alguém que saiu de algum lugar. Então Deus te chamou. Você está sentado aqui? Para fazer os seus ouvidos abrirem e você reagir, precisou de um poder fantástico. Sabe por quê esse poder teve que agir? Em 2 Coríntios 4,4 é dito, o Deus desse século, falando do diabo, cega o entendimento das pessoas para que ela não resplandeça nelas a glória de Cristo, não é? Na face de Cristo, que salva. Então Deus teve que impedir que o maligno continuasse cegando você e você reagiu. E você se levantou. De modo que se você está aqui sentado hoje, com dívida, sem dívida, com problema no casamento, na família, seja o que for que você passa, você foi separado de algo. E isso é motivo de louvor. Você tinha que passar a vida falando, Deus, obrigado. No final, o final é feliz. Todo mundo gosta de ir no cinema, assistir aquele filme, né? Tem gente que chora, aqueles dramas, e a pessoa, o filho é doente, e só tragédia, a pessoa se acaba no cinema de chorar, mas gosta que chegue no final e o filme termine como? Tem aquela conclusão, você fala, ai, que bom, não é gostoso? É a história de vida dos crentes, nós passamos por adversidades, mas o final é feliz. E aqui você está vendo o final da história. Os 144 em pé. O mundo ruiu,
E eles permaneceram em pé, porque o poder de Deus os separou. Eu não vou para capítulo 7, mas é dito lá, nós lemos no versículo anterior: não toque na terra, não faça mal a nada, até que nós selemos esses. Então existem, no caso 144, que eram judeus, são judeus. Deus olhou para o universo de judeus e falou: separe esse grupo. Então, esse grupo aqui foi separado dentro da nação de Israel. E a igreja? A igreja foi separada de dentro dos gentios. Deus chamou, separou. Ele separou de algo, mas o poder que me separa de algo, até aí todo mundo diz amém, pastor, é isso aí, eu fui separado de algo. Mas o problema é que as pessoas não vivem o restante. Nós somos separados de algo, mas fomos separados para algo. E o problema dos crentes é que os crentes não entendem isso. Você foi separado do mundo, mas foi separado com um propósito. Se eu perguntar para você qual é o propósito de uma caneta, você, claro, vai responder na hora. Ou se eu perguntar para você para que serve um copo, nossa, você fala, pastor, perguntas muito fáceis. Para que serve uma borracha? Tudo você sabe. Mas se eu perguntar para que serve você, você foi chamado para quê? Qual é o seu propósito? Você sabe para que serve o garfo, a faca, o copo. Mas há crentes que não sabem por que foram salvos. Eles estão olhando, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito? E se você não sabe o seu propósito, você parou ali, ó. Você foi salvo de algo, mas você não foi salvo para algo. Você está perdido. E ano após ano, você quer ver? Fique à vontade para você tomar a sua decisão. Minha pergunta para você é: o que você faz, a grosso modo, o que você faz pelo reino de Deus? Vamos pensar no micro-universo dessa igreja. Qual é o seu papel aqui nessa igreja? Você foi salvo do mundo. Ele trouxe você para cá. O que você faz? Qual é o seu ministério? Se você hoje morrer, qual vai ser a dificuldade da igreja? A igreja fala, nossa, e agora? Quem fará isso? Vão falar isso de você? Se não vão falar isso de você, ouça-me bem, com o coração aberto. Ou não, ou bravo comigo, não tem problema. Se você não tem função, você é um salvo que está sentado na janelinha curtindo o passeio. Mas você não tem propósito. Você deveria ser aqui. E não importa a idade, não importa se você tem saúde, não importa. Os ministérios são múltiplos. Eu tenho uma irmã que ela tem uma certa idade e é interessante. Ela falou, pastor, eu não posso fazer muitas coisas, mas Deus me deu tempo livre, eu estou aposentada. E ela disse para mim, eu oro. Eu falei, ora? Ela falou, ora. E ela falou, se você tiver pedido de oração, manda para mim, porque eu separo o tempo para orar. E ela falou assim, toda vez que eu começar a orar por você, eu vou mandar para você uma mãozinha assim. Você sabe que naquele momento, exato naquele momento que chegou a mensagem, é o tempo que eu agora vou começar a orar por você. Uau! Ministério e tanto. Então não diga para mim, pessoas de idade, falar, eu não tenho. Não tem. A Bíblia fala que muito pode a oração. E que bom que Deus levante um exército de pessoas orando. Talvez você tenha habilidade técnica. Há pouco tempo atrás, semana, achei retrasado ou passado, o Nivaldo estava aqui atrás soldando cabo. Ficou ali atrás fazendo solda de cabo. Mais tempo atrás, um grupo subiu aqui, instalou essas luzes. E outro, o filtro, e outro não sei o quê. Habilidade técnica. Talvez você seja essa pessoa. Na época do ano passado, do aniversário da igreja do ano passado, teve um mutirão. Era muito legal ver, a igreja estava um formigueiro. Gente pintando até o que não era para pintar, mas tudo bem, fazia parte. Um pintava de branco, outro pintava de vinho em cima. Então, mas foi muito legal. Tinha gente falando, não posso vir pintar. Me lembro que a Cláudia chegava, daqui a pouco, a Cláudia que está lá em cima, com café. Aí chegava outra pessoa com pão de queijo. Até o Miguel não está aí hoje, seu Jonas, tá aí? O Miguel está lá em cima? Miguel não veio hoje. Até o Miguelzinho veio aqui para ajudar. Crianças, adultos, idosos, cada um fazendo a sua parte. Isso é igreja. Se você foi salvo de algo, mas você não foi salvo para algo, se você não faz falta nessa igreja, eu não sei como você consegue viver. Ache o seu lugar. Ache o seu lugar e sirva, porque há um poder que te buscou. Tem que trabalhar. Existe um outro aspecto. O poder que separa é o poder que confirma. Isso é outra coisa que os crentes têm que entender. Ele te salvou de algo e para algo. E esse poder confirma dizendo... O que estava escrito no versículo 1? Estava escrito na testa das pessoas o nome de Jesus e o nome de seu Pai. É um poder que confirma, diz, esse não toque. Quando você anda pelas ruas, eu mencionei a semana passada, você não vê isso, mas o reino espiritual olha e sabe quem é crente e quem não é. Existe um poder que te separa e confirma. As hostes malignas que querem lutar contra você, e lutam,
Elas têm um limite, elas têm freios. Porque olha e fala, não mexe nele não, ele é filho do homem lá. Já nunca ouviu alguém falar, ou falar, ó, não mexe com ele não, ele é filho de fulano? Agora você imagina no reino espiritual. O maligno se aproxima de você e na sua testa está escrito, pertence a Jesus e ao seu Pai. Meus irmãos, isso é bom demais. É bom demais. Você foi salvo, existe um poder que confirma você. É por isso que você fica em pé. Poder do céu, que confirma, que leva adiante. Hoje de manhã nós estávamos falando, acho que eu estava respondendo uma pergunta da Carol, sobre uma pessoa na história do Brasil, sobre que era da igreja e depois falou que saiu da igreja. O poder que salva é o poder que confirma. O apóstolo Paulo diz, aquele que começou a boa obra, vai tentar completá-la, é assim que ele fala? Filipenses 1,6 fala, aquele que começou a boa obra, há de completá-la no dia de Cristo Jesus. Se ele começou, ele vai completar. Poder que salva e poder que confirma. Quer saber se um crente, uma pessoa é crente, quer saber se você é crente? Os anos vão passar e você vai sendo confirmado. Confirmado, confirmado. Há evidências na vida do crente. Certa vez eu ouvi a história de uma moça aqui em Bragança, na Universidade de São Francisco, que no 4º ano da universidade, estava terminando, era o último ano da universidade. E ela conversando com uma amiga, ela disse para a amiga assim, olha, não posso mais, eu preciso te contar uma coisa. A amiga olhou e falou, nossa, olha, todos esses anos eu estou estudando com você, eu gosto muito de você, mas eu preciso te contar uma coisa. E a amiga falou, o quê? Eu sou crente. 4 anos estudando junto, ela virou e falou assim, eu preciso que você saiba, nós não vamos nos encontrar depois, cada um vai seguir seu caminho, eu quero dizer para você uma coisa, eu sou crente, eu creio em Jesus, Jesus é o meu Salvador. Bonito, não é? A amiga olhou para ela e falou, miga, né? Fala assim, né? Eu também sou. Eu também sou. 4 anos estudando juntas, as duas. Uma não sabia que a outra era crente. Meus irmãos, dá para imaginar uma coisa dessa? O crente é alguém que quando encontra alguém de outra época, a pessoa fala assim, nossa, você está diferente, hein? O que mudou na sua vida? E você tem chance de falar, olha, antes eu era assim, agora eu sou desse jeito. Alguns vão dizer que se alegram, outros vão sair dizendo assim, não, fulano lá não chama não, está muito estranho, mudou muito, nossa, enveredou por esse caminho de fé aí. Gente, é um elogio, uma bênção celestial ser confirmado. O poder que separa de algo e para algo é o poder que confirma a sua filiação. Em Efésios capítulo 1, verso 13, fala que nós somos selados. E o selo é a garantia, é o penhor de que você vai ser resgatado. Deus não deixa você para trás. E eu vou falar isso com santo temor e reverência. Não importa se você é um crente meia boca, se você é um crente relapso, ou se você é um crente nota 10. Quando ele vier buscar, ele vai levar você. Não é no seu mérito. Ele vai levar você porque ele pagou. Ele vai acertar contas depois. Tem o tribunal de Cristo. Mas ele vai levar os que são seus. E quando eu falo lá que ele separa para algo de algo e para algo, você vê várias parábolas na Escritura que é dito o seguinte, o que você fez com o que eu te dei? Ah, Senhor, o Senhor me deu esse talento, mas eu sabia que o Senhor era muito rigoroso, eu escondi. Jesus não fala, olha, não faz mais isso. Ele pune a pessoa. Então cuidado com o que você recebeu, porque você é responsável por administrar aquilo que você tem. Tempo, saúde e oportunidades. Se você não administrá-los, pode esperar. O justo juiz vai avaliar você na hora que for o momento. Para ficar em pé diante do Senhor é preciso de um poder que separa, e é um poder que confirma, e por fim é um poder que sustém. Então olha só, é um poder que salva, é um poder que marca como posse, é um poder que leva até o final. O crente é alguém que é conduzido até o final, preste bem. E quando eu falo conduzido até o final, então quer dizer que o crente não se desvia, não tropeça? Ele tropeça sim. Um crente tropeça, o crente cai, o crente pode, olha a palavra mais importante nessa frase, um crente pode momentaneamente se afastar de Deus. Ele não pode ser perenemente, o crente não pode, é guardado da apostasia chamada total. Um crente não dá as costas e vai para o mundo. E você encontra ele daqui 10 anos, ele fala, eu sou um ex-crente. Não existe ex-crente, não existe. Um crente se afasta,
duas coisas acontecem. Maior evidência, se eu pudesse falar, escolher todas. Maior evidência de que você é filho é a palavra disciplina. Deus disciplina os seus filhos, está lá em Hebreus capítulo 12. Porque Deus disciplina os seus, e a todo o que recebe como filho. E o autor de Hebreus fala, se estamos sem disciplina, da qual todos os crentes são participantes, não somos filhos. O autor de Hebreus fala isso claramente. Você saiu da linha? Pergunta a você. O crente pode se desviar, às vezes Deus espera, ele é longânimo. Às vezes ele pega na hora, não sei porquê, não sei no seu critério. Às vezes o crente pisa fora, Deus derruba na hora, fala, ai, você fala, nossa. Às vezes o crente erra e vai, e vai, e vai, e vai. Passa um tempo, Deus vai lá e corrige. Se Deus não corrigir, a pessoa foi pelo caminho errado e Deus deixou, não é filho. O crente sempre é disciplinado. Ou ele é disciplinado e morre e vai embora, ou ele é disciplinado e volta. Se não tem disciplina, não é filho. Então é fácil você descobrir agora quem é crente. O pessoal está vivendo na gandaia, a vida toda torta. Está tendo correção de Deus? Aí você pergunta, faz tempo que a pessoa está desviada? Faz. Deus corrigiu? Não. É mundo. O crente Deus corrige aqui, o ímpio Deus corrige lá. É um ditado, existe um ditado, é um ditado espírita, não está na Bíblia. Tem gente que acha que está na Bíblia, mas não está não. É um ditado espírita que diz, aqui se faz, eu sei que vocês sabem, pode falar, aqui se faz e aqui se paga. Isso é verdade para o crente, você faz aqui, Deus te corrige aqui. O ímpio faz aqui e acerta lá. Por isso que ele faz um monte de coisa errada. Olha Brasília, quantas coisas erradas acontecem lá? Está tudo numa boa. Porque não é a hora. Pedro diz que o juízo começa pela casa. Se o juízo de Deus começa pelos da casa, o que será com os de fora? Então fique atento aí. Hoje pela manhã eu citei na classe, quando as minhas filhas desobedeciam, elas eram pequenas, elas eram corrigidas. Mas se o filho do vizinho desobedecesse, eu não fazia nada. Ele não é meu filho. Aprenda isso. Às vezes a correção é rápida, às vezes demora. Aí Deus decide. Mas você, se você viver sem disciplina, esquece. Você é um convencido. Seja bem-vindo, venha à igreja quantas vezes você quiser. Nós vamos continuar pregando na esperança que você se converta. Mas você não é um salvo. Jesus, quando fez esse alerta, e eu vou seguir para o próximo ponto, ele disse bem claro. Quando vocês tiverem que considerar a vida de vocês, lembrem-se da mulher de Ló. É a única mulher que Jesus cita. Ele podia citar tantas outras. Ele falou, lembre-se da mulher de Ló. Aí você vai procurar, o que você sabe da mulher de Ló? Qual o nome dela? Qual a cor do cabelo dela? Não sabe? Quantas filhas ela tinha? Aí o pessoal já está melhorando, né? Ok, tinha 2 filhas. E o que você sabe mais sobre ela? Ela virou uma estátua de sal. Mas Jesus não falou, lembre-se da mulher é verdade, virou estátua de sal. Ele disse o seguinte, a mulher de Ló é um alerta porque ela pereceu entre os que estavam sendo salvos. Meus irmãos, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Há pessoas que vão perecer entre os que estão sendo salvos, estão caminhando juntos. É uma mensagem forte para a igreja. Vem todo domingo, traz Bíblia, e canta, e pode fazer o que quiser. Se você não for, você perece entre os salvos, você fica. A igreja, ainda haverá muita oportunidade de salvação depois, mas espero que você vá com o povo de Deus. Aí os textos que fundamentam o que nós falamos. Porque eu estou convencido, Paulo falou, em outras versões fala plenamente certo, que quem começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Até lá. Hoje você pode ser um crente que tem uma vida errada. Sabe o que falta para você ser corrigido e ficar santo e perfeito? Morrer. Se você morrer hoje, Deus torna você santo imediatamente. A santidade, ela acontece em 3 etapas. Existe uma santidade posicional. Deus, a primeira posicional acontece quando você se converte. Deus olha para você e declara, você é inocente. Essa é uma santidade judicial. Nenhuma condenação há para quem Deus chamou de inocente. Existe uma segunda santidade, que é a santidade progressiva. Você vai a vida toda. Falava palavrão, começa a falar menos. Brigava, briga menos. Essa é a tendência do crente. Ele tem que passar os anos e cada vez sendo mais limpo.
Existe a santidade final, que é a glorificação. Acontece quando a pessoa morre. A pessoa pode morrer, era fofoqueira? Não é mais. Era briguento? Não é mais, aquilo acabou. Ela não chega no céu, ô, que é isso, eu estava lá, tinha uma coisa para fazer, você me matou. Não, chega no céu, você fala, nossa, miserável homem que sou, Paulo falou, quem me livrará desse corpo, dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. E o mal que eu não quero, isso exatamente eu faço. Paulo falou, Deus vai completar. Então agradeça a Ele, grande privilégio. Olha o que Judas fala. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e para vos apresentar diante da sua glória, imaculado em grande alegria. Ele fala que existe um poder que vai colocar você diante dele em pé. E ele fala sem mancha. E fala com grande alegria. Você vai agradecer e falar, Senhor, eu sou isso, eu não sabia. Olha, tem crente que vai se surpreender consigo mesmo. Fala, Senhor, lá eu era tranqueira, mas olha aqui, que beleza. Por que eu estou aqui? Ele fala, porque houve um poder que te salvou de algo para algo. Colocou sobre você a chancela de posse. E no final, foi sustentando até o final. Gente, essa é a vida do crente. Você não se enquadrar nisso. Clame ao Senhor e fala, Senhor, eu preciso disso. Não tenho na minha vida. Olha as palavras de Jesus, lá em João 6. Olha o que ele diz. Eu não vou perder nenhum dos que me pertencem. O Pai deu, eu não perco ninguém. Então não fica ninguém para trás. E em João 10 ele diz, ninguém pode arrancar as ovelhas da mão do seu Pai, que é maior do que tudo. Se você entrou na mão de Deus, você não pode sair. Nem você pode abrir a mão dele, os dedos dele. O diabo não pode fazer isso, o pecado não pode fazer. Se você foi salvo, você é salvo. Isso não é para levar você uma vida banal, para você viver de forma errada, porque o Deus que salva é o Deus que disciplina também. E terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, saiba o equilíbrio disso daí. Para ficar em pé, existe um segundo critério. O primeiro é poder, o segundo é louvor. Se você olhar para a Escritura, você vai ver que rapidamente desse texto, a segunda palavra que aparece é louvor. A palavra, o termo grego eulogel, da onde vem a nossa palavra elogio, ele brota desse texto. E, gente, é maravilhoso. O versículo 2 diz assim, ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas. Deixa eu pôr o texto, acho que tem ali. Ouvi a voz do céu, como voz de muitas águas, como a voz de grande trovão. Também a voz que eu ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Então vamos por parte nesse versículo para você entender. O texto fala dos 144 mil homens diante do Monte Sião. Onde é o Monte Sião? Jerusalém. Eles estão diante, o Cordeiro vai ser entronizado. Eles sobreviveram a toda a perseguição, destruição do anticristo. E, queridos, eles ouvem do céu uma voz. Quem está descrevendo é João. Ele fala, eu ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas. Isso acontece em vários lugares no livro de Apocalipse. Não é estranho para o leitor. O leitor já tinha visto isso em Apocalipse 8, Apocalipse 10, Apocalipse 18. Vai acontecer isso. Apocalipse 1. Você tem essas expressões. O que significa ouvir uma voz do céu? Eu até citei ali, provavelmente é uma referência a alguém que falou. Quando fala a voz do céu, João fala, direcionou-se, eles estão na terra. Do céu se direcionou uma voz, alguém falou conosco. E essa voz que eu ouvi era a voz como de muitas águas. Quando se escreve isso, é para dizer o seguinte, era uma voz muito, mas muito alta. O que é uma voz de muitas águas? Não é quando chove bastante. É quando você é colocado diante de um lugar em que o fluxo de água é estrondoso. Como eu mencionei para alguns, se você fosse às cataratas em Foz do Iguaçu, e você chegar na beirada e ver o volume da água, aquilo passando, ele fala, o som era muito alto. João fala, eu ouvi uma voz, e essa voz era extremamente alta. Todo mundo silenciou ao ouvir ela. De quem é? A pergunta é, quem está falando? Ele continua. A voz que eu ouvi era como a voz de um grande trovão. Olha o que diz Apocalipse 1. Provavelmente, nós não podemos afirmar, mas eu acho que é uma grande chance de ser exatamente o que está acontecendo em Apocalipse 1. Apocalipse 1, 15. Versículo 12 em diante vai falar assim, voltei-me para ver quem falava comigo e voltando vi 7 candeeiros. Ele começa a descrever o Senhor Jesus.
E ele vai falando a respeito da pessoa de Cristo, desde o capítulo 1, versículo 4, ele vai falando do Senhor Jesus falando. Olha o verso 10. Achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma voz como de trombeta. Você já teve a experiência de alguém tocar trombeta atrás de você? Ou se você está passando distraído e alguém, aquela buzina de caminhão ou sirene náutica. Aquela buzina para infartar a pessoa, pular longe. João falou, eu estava parado e ouvi uma voz muito alta. Era o som de uma trombeta. E quando eu virei para olhar quem era? Era Jesus falando com ele. Você passa todos os capítulos, você chega aqui e ele fala, eu ouvi uma voz do céu. Nós temos aqui algumas alternativas. É o pai falando ou é o filho falando. Não tem problema em qualquer um deles. Mas me parece muito a figura do filho, porque o cordeiro vai estar ali. Se você continuar a leitura, ele fala que não é só isso que ele ouve. Ele ouviu uma voz. Na sequência ele fala, também a voz que eu ouvi, agora a ideia também é, junto com essa voz, havia a voz de arpistas quando tangem a harpa. Queridos, o que é a gente, na nossa cultura, a gente não tem tanto harpa, né, nos cultos. Seria legal se nós tivéssemos arpistas. Mas no mundo antigo era um instrumento muito comum. Harpas eram instrumentos, todo mundo sabe o que é uma harpa, um instrumento, às vezes em forma de U, não importa, cheio de cordas em que a pessoa vai dedilhar. Ele fala, eu ouvi uma voz muito alta. Na sequência, eu comecei a ouvir vozes que eram vozes de arpistas, haviam pessoas, ele está falando de música. Eu ouvi a voz de arpistas quando tangem a harpa. Então veja só, ele não fala que ouviu as harpas, ele ouviu o quê? O que é a voz de arpista? Como? Um arpista, vamos colocar se fosse o violão. Eu ouvi a voz de alguém que está tocando violão. Ele está falando, alguém estava cantando. E parecia ser um arpista. Quem já viu a pessoa tocando, é delicado, é harmonioso. Ele fala, as vozes começaram a produzir uma harmonia tremenda, como os arpistas faziam. Não era um, eram vários arpistas. Veja, o povo que leu isso sabia muito bem o que significava harpa. Harpa aparece no Antigo Testamento 40 vezes. 40 textos mencionam harpa. E sempre relacionado a júbilo. A utilização de harpa era um sinal de alegria. Eu vou usar um texto só, Salmo 137. Abra sua Bíblia no Salmo 137. O povo está no cativeiro. Eles estão à margem do rio na Babilônia. E enquanto eles estão na margem do rio, os babilônicos querem que o povo judeu cante. Olha o que acontece. Salmo 137, 1. Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. O povo judeu foi levado no cativo para a Babilônia. Eles sentavam de frente do rio da Babilônia e eles choravam. E o texto diz assim, quando lembrávamos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos o quê? As harpas eram símbolo de alegria para eles cantar. Então eles estão dizendo o seguinte, nós não cantávamos, nós sentávamos lá, pegávamos as harpas e pendurávamos no salgueiro. Nós não tínhamos condição de cantar, porque o nosso coração estava triste. E aí você aprende o quê? Tocar a harpa era sinal de alegria. Eles falam, nós não vamos tocar, porque nós estamos tristes. E o verso 3, pois aqueles que nos levaram cativo pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres. Então veja, os babilônios falam assim, olha, fiquem alegres, vocês estão aqui na Babilônia, cantem uma música bonita, pegue a harpa e cante. Eles falaram, não. Eles penduravam a harpa e falaram, não posso tocar. A harpa é sinal de alegria, mas nós estamos tristes. Como é que eu posso tocar? E mais adiante você vai ver que eles vão cantar músicas aí, era até perigoso, eles cantaram algumas coisas que se os babilônicos entendessem, eles seriam mortos. Eles começam a cantar praguejando sobre os babilônicos. Muito bem, a harpa é sinal de alegria. Então eu pergunto para vocês, nesse texto talvez seja a canção da redenção. Os 144 estão ali, não é eles que estão cantando. Guarda a cena comigo, eles estão no pé do Monte Sião. Jesus está sendo entronizado. Há uma voz vinda do céu, seja Jesus ou seja o Pai, falando. Imediatamente começa o som de vozes de cantores de harpa. Milhares de pessoas estão cantando. A pergunta é, quem estaria cantando isso no céu? Quer arriscar um palpite? Não é Israel, Israel está na terra. A igreja está no céu. Ah, pastor, mas está forçando, está juntando igreja com arpista, está forçando o texto. Ok. Se você olhar lá no capítulo 5 de Apocalipse, olha o capítulo 5.
Veja aí se já tinha pessoa no céu com harpa. 5:8 diz assim: E quando tomou o livro, Jesus tomou o livro, que era o livro selado, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro. E olha o que fala dos anciãos. Os anciãos tendo cada um deles uma... Quem são os 24 anciãos? Nós nos esforçamos quando passamos lá atrás para mostrar que eles eram a igreja. Então você já tem um grupo no céu com harpa. E quando os 144 estão naquela visão gloriosa, e alguém fala algo, uma voz muito poderosa, as harpas começam a tocar e a música começa a cair do céu como cascata sobre a terra. Como se escorresse pelas paredes do céu sendo derrubadas na terra. Há um louvor celestial que sai do céu e vem à terra. Gente, é uma cena inimaginável, inigualável. E é tão poderosa essa cena, porque mostra que tem alguém tocando harpa no céu. E no capítulo 5 mostra que a igreja recebeu harpas. Alguém está cantando, é o cântico da redenção, é um cântico de gratidão pela salvação. E o texto continua. Olha, aí já mencionei da harpas, olha a continuação, no verso 9. E entoavam, preste atenção nessa palavrinha, um novo cântico. Os 24 anciãos, que representam a igreja, estavam no céu cantando uma nova canção. Uma canção diferente de todas as que tem aqui. Dizendo, e aí olha o que é dito na canção, o que a igreja cantou no céu. Digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque fostes morto e compraste com o teu sangue. Compraste-nos para Deus, os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Compraste-nos, a pessoa que está tocando harpa falou, o Senhor nos comprou. Sabe quem Jesus comprou na cruz? Ele comprou os salvos. Então veja, os salvos estão cantando. E agora vem uma coisa interessante. Entoavam um novo cântico diante do trono e dos 24 anciãos. Agora eu estou em Apocalipse 14 de novo, tá? Alguém está cantando e a música vem ecoando do céu. Os 144 estão olhando para o alto e eles falam, que música é essa? João olha e fala, que música é essa? E o texto vai nos mostrar que ninguém podia aprender a música. Se você olhar para o versículo 3 fala, e entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes dos anciãos. Grifa essa expressão. E ninguém poderia, ou ninguém podia, ou ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 que foram comprados da terra. É um cântico da redenção que está sendo entoado no céu, e as pessoas que estão na terra naquele momento, você tem as pessoas que vão ser punidas, porque Jesus acabou de voltar, existem ímpios na terra, e existem salvos. E os 144 judeus que estão ali, eles podem aprender a música. O resto do mundo não pode. Por quê? Porque o texto fala, porque o Senhor nos comprou. E nós vimos no Apocalipse 7 que esses 144 foram separados, foram comprados por Deus. Queridos, há uma música celestial que vai ser tocada que o mundo não pode cantar. Só os salvos podem cantar. Eu gostaria de ter bastante tempo para esmiuçar isso, para mostrar para vocês coisas belíssimas que surgem daí. Certa vez, Martinho Lutero disse o seguinte, até o diabo pode dizer, Jesus Cristo é o Senhor. Sabia disso? Até o diabo pode dizer, Jesus é o Senhor. Mas só os crentes podem dizer, Jesus é o meu Senhor. Tem uma diferença? Jesus é o Senhor, todos podem dizer. Jesus é o meu Senhor, só um grupo pode dizer. É o que acontece nessa música. O Senhor nos comprou. O resto do mundo não pode cantar isso. Ninguém abriu a boca para dizer. Nem sequer pôde aprender. Só os que foram comprados. Gente, é muito lindo isso. Deixa eu mostrar uma curiosidade. A menção bíblica de música no céu, antes da queda. A Bíblia nos mostra, em um único texto, música sendo executada no céu antes da queda. Está lá em Jó, capítulo 38, versículo 7, que diz o seguinte. Deus perguntando para Jó, Jó, você está me questionando? Deixa eu perguntar para você. Onde você estava quando as estrelas da alva é os anjos, está falando dos anjos. Onde você estava quando os anjos, juntamente ou juntos, alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam? Então é dito para Jó o seguinte, Jó, onde você estava quando os anjos cantavam e jubilavam? Havia música no céu e música de alegria, grande júbilo. Onde você estava? Jó falou, não sei, ele nem tinha sido criado. Depois desse texto, em toda a Bíblia não há menção de música no céu.
Ou preste atenção nisso aqui, porque às vezes a gente se confunde. Você pode olhar na Bíblia, você não vê mais menção de música sendo executada no céu. Isso nos mostra alguma coisa. Não há mais menção de música no céu após esse relato. Alguns estudiosos, ouça bem, alguns estudiosos dizem que não haverá música, inclusive hoje, não há música no céu, até esse dia de Apocalipse 14. Quando do céu, música vai ser entoada novamente. E do céu cairá louvor na terra. A terra será coberta de grande louvor. Mas as pessoas não podem aprender, exceto os salvos. Alguns acreditam que somente quando Cristo instaurar o seu reino, seria o reinício do louvor celeste que foi interrompido na queda e retomado com a redenção. Se isso aqui for verdade, meus irmãos, quando nós cantamos aqui na igreja, todas as músicas que nós cantamos hoje, aproveite isso, é uma grande bênção, porque se isso for verdade, o céu não canta. Nós cantamos aqui. Pastor, mas eu conheço textos que quando Jesus nasceu, nos pastores na vigília da noite, apareceu subitamente uma milícia celestial, dando glória a Deus, louvando a Deus, dizendo. Eles estavam louvando, dizendo, não cantando. Eu gostaria muito de passar pelos textos para vocês. O Salmo 22, versículo 3, fala assim, que Deus habita no meio do quê? Dos louvores. De quem? O texto não fala dos anjos, fala, o Senhor, Deus é entronizado no meio dos louvores de Israel. Era o povo de Israel cantando. Não há menção de música celeste. Antes da queda, interrompeu, silenciou. Quando o plano redentivo é completado, música começa a tocar no céu. E, gente, deve ter sido uma coisa gloriosa, gloriosa. A gente não... sabe, eu quero dizer para você, eu vou estar lá, espero que você, sendo salvo, esteja lá também. Nós vamos cantar. Alguns dizem, o que será que eles estão cantando? Porque ninguém pode aprender essa canção. Eu gostaria de especular aqui. Talvez parte do que eles estão cantando apareça no capítulo 15. Olha aí no capítulo 15 de Apocalipse. Acharam? Capítulo 15, verso 3 diz assim, e entoavam, deixa eu pegar do 2, vi como um mar de vidro. Ele está falando do chão diante do trono de Deus. Eu vi como um mar de vidro mesclado com fogo. E quem está lá? Os vencedores da besta e da sua imagem, ou do número do seu nome, que se achavam em pé diante do mar do vidro, tendo o que na mão? Harpas. Você quer aprender um instrumento que vai tocar no céu? Deixa eu dar uma dica aqui de passagem. Jefferson, cadê o Jefferson? Não vai ter bateria no céu, Jefferson. Pronto. Cadê o Nivaldo? Baixo? Baixo é corda, né? Acho que é só a questão aqui, eu estou brincando com vocês. Mas a Bíblia faz menção clara. Harpas, o som de cordas. E as pessoas estão cantando. E eles estão lá, verso 3. E entoavam um cântico de Moisés, o servo de Deus. E o cântico do Cordeiro. E olha o que eles cantavam diante do Cordeiro. É provável que seja isso que está sendo cantado lá e ninguém pode aprender. Grandes e admiráveis são as suas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os seus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Conhece essa música? Já ouviu em algum lugar? É dito o seguinte, música começa a entoar do céu. E a música que é dita é, grandes são as suas obras. Que obras? A justiça dele. E o céu e a terra, os salvos da terra, os convertidos nesse período, e os 144 mil, estão louvando a Deus. Irmãos, não há cena mais gloriosa do que, até nesse momento aqui, não há cena como essa. Eu vou parar, porque nós vamos ainda parar no capítulo aqui nós estamos vendo de Apocalipse 14, 1 a 5, nós vamos ficar algumas semanas nesse texto, para olhar. Mas hoje eu queria que você guardasse essas duas lições. O Cordeiro está em pé diante do Monte Sião e o céu irrompe em louvor com música, que eles esperavam oferecer a Jesus durante muito tempo. O céu está em silêncio e de repente música começa a aparecer. E isso é tão grandioso que toda a glória encherá a terra. Eu não tenho tempo de passar isso aqui, já falei sobre ninguém poder aprender. Sabemos disso. O céu pode se alegrar com a redenção.
Os anjos podem se alegrar com a redenção. Os anjos não podem cantar a Deus dizendo: o Senhor é nosso Redentor, mas eles podem se alegrar, e a Bíblia fala da alegria dos anjos. Semana que vem eu vou mostrar para vocês o júbilo no céu dos anjos quando alguém se converte. Se você quiser durante a semana, você pode ler Lucas capítulo 15. Ele conta 3 parábolas: a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho pródigo. E ele fala assim: há mais júbilo no céu por um pecador que se converte. Há mais alegria no céu, não música, alegria no céu por um pecador que se converte do que com 99 justos. Meus irmãos, o louvor está por vir. Eu vou parar aqui, Cláudio, e nós vamos seguir. Semana que vem eu ainda vou ficar no capítulo 14, verso 1 a 5. Há uma música que foi escrita por um professor, um grande amigo, a quem eu amava muito, mas faleceu em 2014. E eu creio que essa música reflete muito do que nós vimos aqui. Essa música é um convite. Não é um convite, você vai ver enquanto nós cantamos, não é um convite que todas as pessoas podem atender. Mas se você é salvo, você pode cantar aqui. Porque isso aqui expressa o que nós falamos. Coloque-se em pé. Ó, louvai a Deus comigo. Eu era culpado. O meu pecado Ele apagou. Minha triste história, a minha morte Ele levou. E por isso eu quero declarar em alto som: venham, provem como Deus é bom. Cantemos isso. Aproveite para louvar a Deus. Porque o júbilo que há na terra, o louvor que há na terra, um dia do céu cairá também, e toda a terra, os salvos cantarão. Vamos cantar juntos.